Olá, gente, tudo bem? Então hoje eu vou falar de um efeito colateral que é muito comum em pacientes que utilizam estatinas. Quais são as estatinas? A família da simvastatina, da atorvastatina, da rosuvastatina, são várias estatinas que são utilizadas para baixar o colesterol, para reduzir também um pouco do triglicerídeo, mas principalmente são medicamentos utilizados para reduzir os níveis de colesterol. E um dos efeitos colaterais que pode acontecer é uma miosite, alterações que são de modificações do sistema muscular, principalmente dores musculares, dores pelo corpo, que pode também caminhar para uma rabdomiólise quando é um quadro mais elevado, um quadro mais severo, que pode trazer outros transtornos, mas principalmente essa dor muscular. Então, um percentual desses pacientes que utilizam essa medicação, eles podem cursar com essa alteração clínica, que é um efeito colateral, que pode fazer com que a gente tenha que interromper o tratamento. Mas eu vou dar algumas dicas e algumas recomendações para o seu paciente, para os pacientes que estão utilizando ou que vão utilizar essa medicação, e são orientações clínicas bastante relevantes. Vamos lá. Primeiro, o que fazer se o paciente apresentar os sintomas de miosite, tá? Tem, claro, exames, eu não vou entrar na parte dos exames, né, dos marcadores como CK, CPK, que são marcadores que podem demonstrar essas alterações, mas eu vou orientar, vou colocar informações clínicas que podem ajudar a diminuir a chance dessas lesões ou dessa alteração, desse efeito colateral relacionado ao uso das estatinas, como é o caso da miosite. Então, primeiro, se o paciente apresentar um quadro mais severo, com dor pelo corpo ou com outras alterações relacionadas a essa sensação de dor muscular, que pode também cursar com as alterações de CPK, que são bastante significativas e são muito importantes para demonstrar esse tipo de alteração, essa miosite, é importantíssimo que esse paciente faça a interrupção do seu tratamento, tá? Então, uma orientação clínica seria, tá cursando com esse quadro, teve alteração do exame, que é a CPK, indica que realmente o paciente está tendo miosite, tem uma história, né, por trás, o paciente começou a tomar medicação, começou a apresentar essas alterações, importantíssimo a possibilidade de interrupção. E aí, claro, quando fizer a interrupção, tem que verificar se o paciente vai melhorar daqueles sintomas, vai melhorar daquele quadro clínico. Se ele melhorar, é possível fazer a reintrodução da medicação, e aí tem algumas outras recomendações que eu vou colocar para vocês. Antes de fazer a reintrodução da medicação, é importantíssimo fazer uma dosagem de vitamina D, para avaliar a necessidade da reposição dessa vitamina. Alguns estudos mostram que diminuição da quantidade de vitamina D aumenta a propensão, aumenta a chance desse efeito colateral, dessa miosite causada pelas estatinas. Então, dosar vitamina D, importantíssimo, ok? Reintroduzir a estatina numa dose mais baixa, tá? Então, mudar a estatina, que já tem uma estatina utilizada, por exemplo, o paciente está usando uma simvastatina, ele pode substituir, né, o médico pode fazer a troca por uma medicação de longa duração, como a atorvastatina ou rosuvastatina, que é mais interessante. E nesse caso, sempre começar com uma dose mais baixa, tá? Mudar a estatina ou realmente diminuir a dose e aí fazer o tratamento com a reintrodução, uma dose mais baixa para evitar esse efeito colateral. Claro, uma das recomendações também é fazer o uso de uma estatina de longa duração, que eu vou falar dela daqui a pouquinho. Outra orientação, paciente, antes de começar a tomar esse tipo de medicação, a recomendação básica seria que esse paciente começasse a fazer atividade física. Está provado através de alguns estudos que pacientes que estão usando essa medicação, que iniciam o uso dessa medicação, e aí sim começam a utilizar, começam a realizar atividade física, têm uma propensão maior a sofrer com essas alterações de miosite. Então, se o paciente já estiver numa rotina de atividade física normal, rotina do dia a dia, né, ele está fazendo atividade física diariamente, pelo menos ali 40, 50 minutos por dia, quando ele começar a usar a medicação, a chance dele desenvolver essas alterações é um pouco menor, e esse efeito colateral pode ter menos chance de acontecer. A outra questão é reduzir a potência, né, ou escolher medicamentos que têm uma potência menor, então isso tem que ter uma avaliação clínica do médico, para escolher uma estatina com uma potência menor e diminuir a frequência no uso. Vamos imaginar que o paciente usa 2 vezes ao dia as estatinas. É melhor que ele faça o uso de uma estatina de longa duração, como a rosuvastatina ou a atorvastatina, para que ele tenha um tempo de duração maior e não precise ingerir essa medicação várias vezes ao dia. Então, são recomendações
importantes, dosagem de vitamina D, interromper a medicação e fazer a reintrodução em doses mais baixas, verificar se o paciente está melhorando depois que você interrompeu o uso do medicamento, utilizar e realizar, na verdade, a atividade física antes de começar o tratamento e a possibilidade de usar a medicação uma vez ao dia para evitar e para reduzir a chance desses efeitos adversos. Então, recomendações importantes no uso de estatinas. Valeu, gente. Até mais. Se você não é inscrito ainda, se inscreve lá no nosso canal também, deixa o seu like, ajuda a gente aí e acompanha toda semana, tem informação legal. Valeu, até mais.